Acorda, Brasil, porque hoje é dia 25 de janeiro e o nosso país, infelizmente, anda anestesiado com tamanha hipocrisia por parte dos nossos cidadãos brasileiros. Exatamente, meus queridos radiopeiros, é que promotores de justiça e procuradores da República de diferentes regiões estão instaurando procedimentos para apurar denúncias de favorecimento a pessoas que, mesmo não fazendo parte de nenhum dos grupos de prioridade, estão recebendo a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Exato. O levantamento foi feito pela Agência Brasil, que aponta que pelo menos em 10 estados, além do Distrito Federal, denúncias já movimentaram os ministérios públicos estaduais e federal a cobrar explicações dos governos locais sobre eventuais irregularidades na fila de prioridade prevista no Plano Federal e nos planos estaduais de vacinação. É isso, informações que chocam o país diante ao caos vivido em decorrência da pandemia, né, que já levou, infelizmente, mais de 217 mil vidas em todo o território brasileiro. Mas o Acorda Brasil vem fazer um questionamento bem direto para você, para todos nós, né? Em meio à lei da sobrevivência, onde a moral, princípios não foram os critérios selecionados pelo povo há poucos meses atrás, como exigir respeito e prioridade aos nossos representantes políticos? Quer refletir um pouquinho comigo sobre este ponto nesse início de semana, para a gente já colocar os pontos nos is nesse momento de tanta tensão, de tanta turbulência do nosso país? Então segue conectado, levanta, porque o Acorda Brasil está no ar. Após 10 meses em que a humanidade se vê refém de um vírus, finalmente a ciência marca sua presença e traz luz, né, para acalmar o coração do mundo. As vacinas começaram a ocupar o seu lugar e a mudar o roteiro de uma história que parecia não ter fim. E no Brasil, não está sendo diferente, né? Após os lamentáveis mais de 217 mil mortos, finalmente cidades começaram esta semana a receber as doses das vacinas. Alegrias, fotos e muito teatro. Ah, como foi teatro, né? Não importa, gente, quem foi o pai da criança, não importa quem ganhou a primeira dose, não importa quem chegou primeiro. A chegada da vacina no Brasil só não conseguiu ser mais marcante do que a corrupção das nossas autoridades. E sobre esse vírus, infelizmente, ainda não existe vacina para tentar curar o nosso país. As denúncias de que prefeitos, secretários, esposas de secretários, filhos de prefeitos, assessores foram os primeiros a receber as vacinas em cidades onde nem 1% da população irá ter acesso a esse medicamento, pelo menos nesse primeiro momento, nessa primeira fase de distribuição, virou notícia nacional, né? Espalhou, viralizou aí pelo país inteiro. A imprensa, então indignado, claro, deu destaque ao ato inapropriado de políticos que, ao invés de priorizar a população, garantiu aquele velho jargão, né? Farinha pouca, minha opinião primeiro. E quem de fato irá censurá-los por causa disso? Em meio à luta da sobrevivência, meus queridos radiopeiros, onde o vírus se prolifera de forma avassaladora, sem que a ciência possa ter a precisa definição do seu controle absoluto, apostar nos princípios morais dos nossos representantes, quando há pouco tempo passamos por um processo eletivo onde a reeleição de investigados foi conclamada pelo povo, onde a imoralidade na quebra de decoro foi vista como graça, onde a ignorância conceitual foi conclamada pela população, exaltar a hipocrisia
diante a um problema que atinge pessoas que perderam as suas vidas sem terem a chance de mudar o rumo da sua história. Tivemos a chance de priorizar o conhecimento, a ciência, a competência, a seriedade, a moralidade, a transparência. Tivemos a talvez única chance de testar na prática o senso de responsabilidade administrativa dos nossos políticos, pois passamos por um processo eleitoral dentro da pandemia e vimos o que foi feito por muitos dos nossos políticos eleitos e reeleitos, não é? O recurso da calamidade pública se esvaindo. Presenciamos a denúncia de desvios de verbas da saúde, mas nós, enquanto cidadãos, bem que a gente engloba quem votou, quem não votou, porque também quem não votou foi muito conivente, né? Nós decidimos fechar os olhos e ignorar a ciência e a verdade. Hoje vê, por exemplo, o Ministério Público do Amazonas investigar 2 irmãs médicas recém-formadas porque tiraram foto após terem sido imunizadas, hostilizando-as por serem filhas de uma reitora de uma universidade classe alta, né? E, portanto, não deveriam ser priorizadas. Me chama a atenção como, infelizmente, a nossa justiça gosta que as coisas aconteçam por debaixo do pano, não é? Quantos vossas excelências estão reservando doses em seus gabinetes para priorizar os seus parentes e afés longe dos holofotes da imprensa e da justiça, com a proteção dos seus soldados comissionados? Ora, caros cidadãos, definitivamente não é o coronavírus que está matando brasileiros. A vacina é só mais uma oportunidade para evidenciarmos onde está o câncer do nosso país. A Acorda Brasil fica por aqui. Eu quero que você deixe aqui nos nossos comentários a sua opinião sobre o que você acha diante a este caos dos furadores de fila, exatamente daqueles que nós escolhemos, que nós elegemos para representar os nossos interesses, serem eles os primeiros, mesmo com tanta escassez, com tanta dificuldade que todo o país está tendo para conseguir as doses necessárias, a quantidade de doses necessárias para imunizar, para acalmar o coração de todos nós brasileiros. Rádio Zap Circo Brasileiro, porque aqui sempre seremos os olhos, ouvidos e a boca da sociedade.